Olá, bom dia a todos. Meu nome é Sinara, eu sou procuradora do município de Novo Hamburgo e estamos aqui na PGM Ambiental para... Ai, Bárbara já chegou, nossa convidada. Deixa eu já chamar aqui a Bárbara. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Bárbara. Bárbara Berri. Olá, Bárbara, bom dia. Bom dia, que alegria te ter aqui, que prazer enorme receber a Bárbara. É procuradora do município de Indaial, é secretária adjunta da Comissão de Procuradores de Município da OAB Santa Catarina. E a Bárbara foi selecionada, foi no 14º congresso, né? O teu artigo foi selecionado. Ela teve um artigo selecionado e publicado na nossa revista, porque a Associação Nacional de Procuradores do Município faz todo ano um congresso para falar sobre as nossas práticas. E sempre há uma seleção de artigos, de peças, e a Bárbara teve o artigo dela selecionado. Eu vou querer que tu fale um pouquinho depois, mas agora vamos começar falando da Bárbara. Fala um pouquinho de ti, fala um pouquinho de onde tu veio, da tua experiência, e depois a gente engrena no tema da nossa entrevista. Bem, eu sou procuradora municipal já há 11 anos. Eu ingressei em 2008, né? Eu sempre tive uma paixão pela causa pública, porque eu sempre fiz estágio no Ministério Público. Então, tenho um amor pela moralidade administrativa, gosto muito, e eu me encontrei na advocacia pública. Então, hoje falar para mim do papel do procurador municipal aliado ao é muito gratificante. Eu agradeço a doutora Sinara pelo convite. Eu cumprimento aqui os meus colegas procuradores municipais de Santa Catarina, doutor Orlando, Mazola, Ana, Barney, doutora Bel, que estão aqui presentes na live, o meu colega da Procuradoria de Indaial, doutor Ricardo Andrietti, e todos os colegas que estão aqui acompanhando e depois vão acompanhar quando puder. Comentando, eu sempre tive uma paixão pela causa pública, porque eu vim, né, de estágio no Ministério Público, foi onde eu me identifiquei, e já trabalhava lá, já atuava, né, como estagiária na Curadoria do Meio Ambiente. Quando eu entrei na Procuradoria, nós tínhamos a possibilidade de trabalhar em todas as áreas. E daí já iniciei agradeço até a Procuradora-Geral da época, a doutora Elke, por já ter me inserido na causa do ambiente, e ali foi a paixão. Parei em Direito Processual Civil na FURB, e como eu falei para os meus alunos, porque o do direito ele é muito amplo, né? Onde você vai... E o processo, ele é para a classificação social. Então, na escolha da sua profissão, da sua carreira, sempre se pergunte onde eu quero atuar para o fito da classificação social. E eu tenho o amor ao meio ambiente, o meio ambiente é a minha causa de paixão, então eu tenho um amor à profissão, amor ao meio ambiente, então esse tema para mim, não sei se nós vamos ter espaço e tempo para falar tanto, porque é uma causa, são duas causas, duas paixões na minha vida. E em relação à premiação, ela foi uma demanda ambiental que nós tivemos no município, uma ação judicial, que ela... até quero cumprimentar aqui a minha colega, procuradora municipal de Indaial, doutora Simone, está comigo desde o início também, juntas, sempre atuando juntas, colegas e amigas. Bom dia, doutora Simone. Nós estamos em teletrabalho, né? As duas. E, enfim, nós tivemos um trabalho bem bacana na Procuradoria, tanto na parte da consultoria, que negou uma viabilidade de um empreendimento de grande porte se instalar no município, numa área que foi considerada por uma lei de 1950, bem antiga, criou uma área de proteção ambiental. Por quê?
O município de Indaial é um município do interior de Santa Catarina. E no interior de Santa Catarina há muitas bacias hidrográficas. E naquela época, o Poder Legislativo considerou a área das bacias interior, inclusive é uma área turística, que são as bacias do Varno e Encanto, como área de proteção ambiental, objetivando preservar as águas, né? Legal, preservar as águas locais, porque a natureza, a instalação de empreendimentos, porque lá tem muita extração de prejudica a própria comunidade local. E já havia a prática perto, né, nos arredores, dessa extração de saibro. E uma empresa de grande porte de Santa Catarina quis se instalar lá nós, através da consultoria jurídica, de parecer jurídico, negamos com base nessa lei. Então, eles entraram com ação judicial e arguindo sobre a inconstitucionalidade do município criar áreas de preservação permanente, uma vez do Estado e da União segundo a Constituição. E nós, na época, foi em 2013, em 2015, daí o STF encampou essa tese, não foi no nosso julgado, no nosso caso concreto, mas foi a tese aceita, de que o município ele pode criar área de preservação ambiental, né? Não um APP, são chamadas, mas desde que seja mais restritivo do que as criadas pelo Estado ou União. E foi o que a gente conseguiu e foi objeto da premiação, porque na época ainda não existia, né, o entendimento do STF, foi um julgado, inclusive que a população local foi no Tribunal de Justiça acompanhar o julgamento, a votação, foi bem trabalhado, mas assim, houve um trabalho da Procuradoria na consultoria jurídica, que na época foi a Procuradora-Geral, e daí na parte judicial do contencioso, que daí eu atuei, enviei a peça para o PM, e que daí foi objeto da premiação e da publicação em livro. E daí, já adentrando nesse tema, já iniciando a temática hoje que aqui nós vamos discutir, eu vejo que o papel do procurador municipal, acho bem importante destacar, iniciar com essa fala, e o papel do procurador municipal, ele ou é para a agência pública de Estado e não governo. Nós, enquanto compomos um órgão permanente do Estado, né, a advocacia pública, o órgão jurídico é um órgão permanente do Estado, requer a atuação de procuradores municipais concursados que não tenham compromisso com a gestão de ocasião, principalmente em casos como esse. Exato. Né? Em que a gestão de ocasião, ela tem uma visão mais imediatista, de lucro fácil, não visa o futuro, né? O mal que isso pode causar. E o procurador municipal, a atuação dele com base no interesse público, e ele sedimenta o princípio da continuidade do serviço público. Uma vez, enquanto nós continuamos no cargo, nós estamos preservando e visualizando o que aquilo vai causar, não só presente, né, no caso aqui das demandas ambientais, mas as futuras gerações. Então, eu vejo que o papel do procurador municipal, nesse sentido, ele engloba dois tipos de atuação. A atuação preventiva e a atuação repressiva. No que seria a atuação preventiva? O procurador municipal de demandas ambientais, ele atua de forma preventiva, tanto na formação dos atos legislativos, quanto na consultoria jurídica, como foi o caso que aconteceu aqui, através dos pareceres jurídicos. Eu vejo que a formação dos atos legislativos, até citando a doutora Vanesca Prestes, que tem um artigo sobre corrupção urbanística, e eu acho que as demandas ambientais com o urbanismo, né, com as causas urbanísticas, pelo menos na minha atuação, é o que eu mais vejo, é o que eu atuo com o lado urbanístico pelas construções clandestinas e loteamentos clandestinos em áreas de preservação ambiental.
Então, a formação dos atos legislativos, seja por confecção de projetos de leis do executivo, retorno do legislativo, até dos advogados públicos em âmbito legislativo, e até nos decretos, nas resoluções, portarias, eu vejo que o papel do procurador municipal é primordial, uma vez que ele confere a impessoalidade, né, com os atos legislativos. E também a tecnicidade, as decisões, os dispositivos legais, eles devem estar sedimentados, baseados em estudos técnicos, e não em momento, em gestão de ocasião, para favorecer A ou B. Então, nesse sentido, o papel do procurador municipal, ele é primordial, uma vez que ele já previne, inclusive, a corrupção urbanística nesse sentido. Então, o procurador municipal, ele deve participar, ele tem que ser consultado. A gente vê hoje nos municípios pequenos, formação de decretos, envios de projetos de lei do executivo, sem a consulta prévia do procurador municipal. E isso, muitas vezes, favorece A ou B e fere o princípio da impessoalidade. E também eu vejo que, nesse sentido, o procurador municipal deve compor comissões de multas ambientais, comissão de conselhos ambientais. Nosso município nós temos muito, eu já participei de comissão de multa ambiental, inclusive eu fui pioneira nesse sentido, foi bem bacana na época, em 2013, o prefeito da época que fez, né, essa comissão, nós criamos todo um procedimento, foi bem bacana, que não existia no município. Hoje, faz 3 semanas, eu entrei numa comissão do direito dos animais, que eu acho bem bacana, bem pioneiro também, né? Essa visão dos animais de rua, que é uma política ambiental que é meio tratada como utópica, mas não é. Isso é um dever do município cuidar. Então, eu acho que o procurador municipal ele tem que participar dessas comissões e na formação dos atos legislativos. E, para mim, o que é primordial e que eu vejo que é o maior problema dos municípios, falo em âmbito municipal, obviamente, que é a minha atuação, é a atuação sistêmica dos órgãos públicos. Eu vejo, assim, nesses 11 anos de atuação, eu vejo assim, tem uma ocupação em área verde, aí vai lá o Posturas, ele atua porque não há uma licença de construção, a pessoa não pediu, vai lá fazer a atuação. Aí o meio ambiente vai, atua porque é uma causa ambiental. E cada um tem um entendimento e os órgãos não se comunicam. Então, eu acho que a atuação dos órgãos públicos, eu tenho certeza, eu acredito que a atuação dos órgãos públicos em conjunto, de forma sistemática, ela é primordial para a eficiência da atuação na causa ambiental, a fim de que todos os órgãos atuem no mesmo sentido, porque todos somos nós somos município. Então, vejo que a criação de um procedimento padrão nesse sentido, tá? Em que os órgãos públicos atuem de forma, um procedimento padrão e de forma em conjunto, de forma sistemática, isso confere eficiência na pública ambiental ou numa atividade de polícia administrativa e não só confere eficiência, como isonomia, através de um procedimento padrão. O A eu multo, o B eu não multo, o A eu faço forma, o B eu deixo construir, né? Então, assim, um ato legislativo, uma resolução com a consecução de um procedimento padrão e de todos os órgãos ambientais, de todos os órgãos públicos municipais, confere essa atuação eficiente. Então, são os 2 tipos de atos preventivos que, para mim, são os primordiais, inclusive porque desjudicializa, né? A gente sabe que a judicialização, nós temos que, hoje em dia, tentar evitar, porque o estado de juiz, ele está saturado de... Quero cumprimentar o doutor Dierle Nunes, processualista, que está acompanhando a nossa live, de quem eu sou fã e acompanho o trabalho. Fico muito honrada de tê-lo na nossa live hoje. E, né,
continuando nesse sentido, até lembrando do processo civil, o atual processo civil, ele busca a composição. Então, assim, atuando de forma preventiva, evitando a judicialização, aí vem a última ratio, que é a atividade repressiva, que são as ações judiciais, né? Hoje eu vejo que o grande foco são as ações demolitórias e as ações civis públicas. Até eu quero compartilhar aqui um caso que nós tivemos ano passado, que foi assim inédito e muito valoroso para mim enquanto processualista, né, professora de processo civil e amante da causa ambiental, porque os princípios hoje são muito demandados no passivo por omissão na fiscalização, né, nas construções clandestinas. Fechada do Ministério Público, uma vez que sim, existem casos que o município ele é omisso. Só que a demanda de recursos humanos, o direito consentâneo, as causas ambientais e urbanísticas, existe uma evolução nisso, existe uma visão diferenciada há 10 anos atrás e agora. E nós tínhamos uma causa, a gente demanda muito ações demolitórias, e nós promovemos uma ação demolitória e o Ministério Público, posteriormente, entrou com ação civil pública contra um loteamento que existia na época. Ele até englobou uma área maior, não vou dizer que não. Porém, era o mesmo loteamento. E nós temos uma grande, uma atuação muito eficiente com o juiz da fazenda local, em que nós atuamos sempre pela conciliação. Fazendo aqui um aparato, as demandas, as ações judiciais, eu vejo que hoje a conciliação, ela confere através, né, da LINDB, atual LINDB, e o novo CPC, elas possibilitam ao procurador municipal efetuar, conciliar e resolver o problema, né? Resolver o problema, porque uma ação demolitória, uma ação civil pública hoje demora anos, aí o possuidor do imóvel já vende o imóvel, ou seja, vai sobrar para o município ir lá fazer a demolição. Tá. Então, se nós conseguimos conciliar, e assim, como nós fazemos hoje em Indaial, nós levamos as que dá para resolver, o que não dá, o que precisa demolir, o que não precisa. Se a pessoa quer resolver o problema, resolve administrativamente, suspende o processo, resolve extrajudicialmente. Existe uma comissão que analisa os projetos de regularização e resolvemos o processo. Hoje em dia, essa é a nossa atuação que tem sido muito eficiente. Mas antigamente não era, não tinha essa visão. E o que a gente teve num caso que eu estava pontuando aqui? Numa ação demolitória, nós promovemos a ação demolitória, mas nós fomos demandados numa ação civil pública em razão da omissão, pelo tempo que demorou para se fazer tal atuação. Então, como nós fizemos a nossa composição na ação demolitória, nós aceitamos extinguir a ação demolitória, porém que o município entrasse como autor na ação civil pública e o juiz reconheceu e passou o município para o polo ativo. Foi uma grande vitória do município, porém hoje o processo ainda está em curso e o Ministério Público recorreu. Mas é um ponto a ser questionado aqui os procuradores municipais nas demandas ambientais judiciais, né, de nós ligarmos para entrarmos no polo ativo. Eu entro com ação civil pública, entro com muita ação demolitória, mas nos casos que nós fomos dados e que, de fato, não houve uma omissão, brigarmos para atuarmos em conjunto com o Ministério Público, porque tanto o Ministério Público quanto a Advocacia Pública exercem o mesmo munus, que é a defesa da sociedade. E quem vai pagar a conta duas vezes numa demanda urbanística é a sociedade, não é o prefeito, não é o procurador municipal. A sociedade paga duas vezes pelaquela área ambiental que foi usurpada e depois ainda com os custos de uma reparação civil e ambiental. O município é que tem que pagar. Não, eu não vejo isso como um contrassenso, né? Então, é claro que uma eventual omissão, o município vai ser demandado e posteriormente o procurador, num ressarcimento, cobra do servidor ali que foi omisso e tudo mais. Mas, assim, eu vejo que há um procedimento muito fechado do município em sempre demandar contra o município
como se houvesse sempre um ato omissivo. E hoje não é mais tanto assim. Né? Então, existe analisar o caso concreto. Então, em suma, resumindo, essas as demandas, a atividade do procurador municipal nas demandas judiciais, no caráter preventivo, através da formação legislativa e consultoria, e nas demandas repressivas, através de ações demolitórias, através de ações civis públicas. O município pode entrar com ação civil pública, deve entrar, né? É a nossa atuação e, como dito, nós temos autonomia, somos procuradores municipais que exercem a advocacia de Estado e é nosso dever defender a sociedade e o meio ambiente. E também há uma grande demanda na questão do licenciamento ambiental. Nós temos muita procura, né? Não sei como que é na comarca da área, a gente tem também, como não há um direito à renovação do licenciamento ambiental, nós temos também negado muita prorrogação, quando vemos que foi concedido onde deveria. Então, existe muito mandado de segurança nessa parte de licenciamento ambiental. Mas, basicamente, a questão na questão urbanística de construções clandestinas que sempre envolvem área de proteção ambiental, APP, é o grande foco na área repressiva, em que eu quero destacar, né, a possibilidade que a LINDB, a atual LINDB, na alteração, e o CPC deram para a composição, onde for possível para a gente tentar resolver o problema. Né? Assim fica bom para todas as partes envolvidas, inclusive para o judiciário, porque desjudicializa, porque, como dito, a morosidade hoje é o... Quem vai pagar é o município, quem paga é o erário, é a sociedade que paga duas vezes. Porque o que eu tenho visto, né, do costume, é que quando ocorre essas construções clandestinas, há muita alteração de possuidor. E daí não se encontra mais a pessoa, o imóvel é abandonado, às vezes são ranchos, né, que são construídos em sítios, né, em municípios pequenos, né, como é o caso de Indaial, e, ou seja, sobra para o município pagar. Exatamente. Essa questão do quando sobra para o município pagar, eu acho que ainda não é bem entendido assim por todos, e daí o intuito da gente conversar sobre isso, né? E tu colocaste muito bem, Bárbara, da prática de advocacia de Estado e do cuidado que o procurador municipal tem com a questão não só da legalidade, mas da jurisdicidade, né? E de cuidar para que aquela política seja uma política permanente, para aquela ação seja uma ação que tenha resultado, porque o que eu vejo é que muitas demandas antigas, aqui em Novo Hamburgo, muitas demandas antigas não se resolveram e não se consegue executar. Não se consegue dar cumprimento das decisões judiciais. Então, eu queria saber, assim, qual a tua experiência com a execução das sentenças em âmbito ambiental? Tu tem conseguido executar ou tu realmente está indo para a questão da conciliação na execução, no cumprimento de sentença? Nós temos a seguinte atuação. Tem ações que eu propus lá em 2008, 2009, que aí sentença agora. Assim, até já mudei de área, fui para a fazenda, né, para a área da fazenda, voltei agora faz 3 anos, daí retornou a parte urbanística e ambiental comigo, e eu estou, assim, chegando às sentenças agora. Mas nós temos, também junto à atual gestão, o atual procurador-geral, nós fizemos um procedimento de notificar e chamar, fazer tudo judicialmente. Nós chamamos o réu da ação, tentamos compor, você fez isso errado, aqui dá para regularizar, aqui não dá para regularizar, aqui você tem que fazer ação. E a gente tem visto um bom resultado, tá? Então, o que eu vejo da prática, nós conseguimos resultado nas audiências conciliatórias e na solução extrajudicial do conflito. Após a sentença, nós chamamos, né,
o réu e falamos, ó, você tem aqui uma sentença, nós notificamos, você tem aqui uma sentença, você tem que fazer a demolição disso. Hoje, você consegue, né, pela atual legislação, porque não existe uma coisa julgada nesse sentido, você pode compor, mesmo com a sentença, após a sentença, compor extrajudicialmente. O juiz, ele sempre deixa claro isso, né? Nós faz desde 2013, nós temos ações anteriores, mas desde 2013, 2015, se eu não me engano, nós temos uma alteração legislativa que permite regularizar áreas, que flexibiliza desde que existam alguns requisitos. Nós Então, também. então a gente tenta compor dessa forma, extrajudicialmente. E execução de sentença é aquilo, né? Você vai intimar a pessoa, 90% dos casos a pessoa não está mais no imóvel, e o município que tem que fazer. Exato. É isso, e 10% a pessoa promove a demolição porque já não era o objetivo dela. Grande maioria, revela. É difícil nós termos um processo em que há uma lide, né, digamos, um combate jurídico. Né? A maioria são pessoas carentes que constroem, dificilmente nós temos uma obra de grande vulto que a pessoa quer discutir a matéria, ou seja, sobra duas vezes, sempre sobra duas vezes para o erário. Nós tivemos esse caso dessa empresa, que era uma grande empresa, que havia já adquirido o imóvel, o terreno, já havia feito maquinário. Então, houve ali uma discussão jurídica bem patente, inclusive não foi julgado ainda. Eles estão em fase de recurso extraordinário, recurso especial, mas nós, assim, é raro. Hoje, que é do polo passivo, e, ou seja, uma demanda infrutífera. Hoje, onde obtivemos êxito é na conciliação, através das audiências conciliatórias que nós estamos fazendo no passado, e na tentativa de solucionar extrajudicialmente, objetivando que o município não faça ação para evitar uma despesa. E só vamos fazer quando, né, realmente foi infrutífera a tentativa extrajudicial. Vi aqui que a doutora Simone Somense, de Porto Alegre, ingressou na live. Seja bem-vinda. Bem-vindos a todos que ingressaram depois que nós começamos a conversar. E o papo aqui está rolando em relação às decisões judiciais, como cumpri-las nas demandas judiciais ambientais, nas demolitórias, né? Além das demolitórias, Bárbara, vocês também cuidam do patrimônio público? Vocês também, na área ambiental, vocês também atuam na proteção do patrimônio público? Não na tem. proteção bens imóveis do município? Não. Então, é bem específica ambiental e urbanística mesmo. Foi do último Congresso Brasileiro, né, que a doutora Simone de Porto Alegre, que palestrou sobre o tema. E nós trouxemos isso para implantar no nosso município. Até eu sei que Balneário também está implantando. Não, Itapema é o único município que implantou esse procedimento. Mas nós estamos estudando para tentar promover em Indaial também. A nossa demanda no município de Indaial, por ser um município pequeno, né, e interior, são as áreas de ambiental em razão das bacias hidrográficas, né? Tem muita área de preservação ambiental e, como eu estava falando no início, eu já comecei no Ministério Público, na Curadoria do Meio Ambiente, e sempre voltada nessa área das APPs. Né? E é o foco tanto do Ministério Público quanto da Procuradoria e do município em si, né? Nós temos muitas alterações legislativas, em razão até que não há um consenso, né, no entendimento se aplica o Código Florestal, se aplica a Lei de Parcelamento de Solo Urbana, Federal, se aplica a legislação municipal específica. Então, o nosso grande mote, a grande demanda no município de Indaial, e eu acredito que dos municípios de Santa Catarina, em razão das bacias hidrográficas, é com as áreas de proteção ambiental.
Sim, eu acho que é o grande problema em todas as cidades são as áreas de proteção ambiental, de preservação permanente, área consolidada, os limites de construção. Essa é a grande dificuldade e a gente vai ainda, acho que ainda sedimentar muito esse entendimento ao longo do tempo, né? E hoje começa um curso, então, já fazendo propaganda, a doutora Simone vai palestrar num curso avançado de regularização fundiária na Escola Superior de Direito Municipal em Porto Alegre. Então, gostaria de parabenizar porque esses cursos têm sido muito importantes para desenvolvimento das procuradorias no sentido da regularização fundiária, né? De participar ativamente. Então, parabéns, doutora Simone, obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada. E, bom, continuando, Bárbara, o que tu acha que é a mais importante na parte preventiva? O que tem aparecido mais na Procuradoria na questão preventiva para vocês, em Dayal? Eu vejo que a atuação do procurador municipal, né, na atuação preventiva, ela advém da formação, de preservarmos a impessoalidade dos atos administrativos. Até fazendo um link aqui com o que a doutora Vanessa Prestes, já falei, que ela tem um artigo excelente sobre corrupção urbanística. Eu acho que a grande atuação do procurador municipal é nesse sentido, de evitar a corrupção nos atos administrativos. Então, nesse nosso papel de função essencial à justiça, como preservando, né, o controle de legalidade, é participar e requerer a consulta prévia na formação dos atos legislativos. Com tecnicidade, como dito, né, decisões administrativas, projetos de lei baseados em estudos técnicos e não para promoção de A ou B, né, gestão de ocasião, e evitando, assim, a pessoalidade, né? Nós temos que preservar a impessoalidade dos atos administrativos. Então, eu vejo que, para fins de evitar a corrupção, né, na formação dos atos administrativos, decisões administrativas, a criação de um procedimento padrão, a criação de leis com esse padrão, né, descrito, e assim conferindo também publicidade, né, publicidade para a sociedade, o procedimento de A é igual ao de B. Então a formação legislativa eu acho que é primordial. E para fins de eficiência, então, para fins de executoriedade desses atos, eu vejo que essa criação desse procedimento padrão através da atuação sistemática dos órgãos públicos. Como dito, muitas vezes nós temos o órgão da fiscalização de posturas que tem um entendimento, que não conversa com a fiscalização do meio ambiente, aí chega o problema, muitas vezes, para a Procuradoria resolver, quando, através de uma atuação sistemática dos órgãos públicos, nós evitaríamos o problema, nós evitaríamos até, inclusive, a judicialização, que a gente sabe que hoje é morosa em tópicos. Como a gente propôs aqui, a solução vai ser sempre via extrajudicial, né? Eu também penso assim, eu também acho que a solução extrajudicial é sempre melhor que a solução judicial, que é demorada e ela não atende a todas as especificidades que exige a questão ambiental e urbanística. Inclusive a doutora Vanessa, que abriu a rodada de entrevistas aqui no PGM Ambiental, ela falou na entrevista dela da necessidade da Procuradoria Urbana Ambiental fazer essa costura, né, dos assuntos e das atuações, do processo administrativo ser um processo bem claro, bem formado, com a padronização dos atos, né? E o cuidado com essa verificação. Como a Procuradoria tem o papel essencial na fiscalização do próprio processo administrativo que vai resultar na decisão final, né, da administração pública. E que vai evitar as demandas judiciais, que vai evitar todo o conflito.
Então, eu gostei muito do jeito que tu colocaste, Bárbara, iniciou a entrevista falando da pacificação. Eu acho realmente a pacificação é o grande mote do direito, né? É trazer segurança. Eu estou vendo aqui uns ex-alunos meus que entraram na live, que é mental, também, doutor Peter, né? Já são advogados, já estão aqui acompanhando a live, quero cumprimentar também eles. Eu vejo que eu quero fazer um parênteses aqui, porque nós vemos que hoje, seja a corrupção urbanística, seja a corrupção urbanística voltada às demandas ambientais, elas estão focadas na cidade. Um pensamento, hoje eu vejo que é um pensamento leigo ainda, né, da nossa sociedade, em que o meio ambiente ele é antagonista. Então, assim, as decisões, onde ocorre muitas vezes a corrupção urbanística e a dissenso, né, em relação às demandas, porque porque as demandas ambientais são vistas como antagonistas à economia. Por quê? Mesmo como a doutora Vanessa ela diz, hoje a causa urbanística ela demanda lucratividade. Por quê? Se eu a construção de um prédio a uma determinada altura, se eu impedir o a mais, se eu impedir o estabelecimento de empreendimento empresarial numa área por ser considerado uma área de crescimento, envolve um valor econômico. E quando envolve um valor econômico, envolve uma gestão de ocasião, muitas vezes. Então, está o direito à cidade, né? Que hoje está em voga, que é construir uma cidade, visualizar as demandas urbanísticas e ambientais de uma qualidade de vida da sociedade, e que eu trago aqui a economia verde, né? Que hoje é um novo tema que, né, por alto, é visualizar as decisões administrativas com base em preservação do meio ambiente. E não é isso não é um tópico, não é um fanatismo, como é tido, né, por alguns pensadores, mas sim um pensamento que reverbera futuramente em economia os cofres públicos. Porque quem paga a reparação ambiental? E quem disse que há uma reparação ambiental, né? Há a reparação ambiental? Muitas vezes não há. Então, são os cofres que pagam duas vezes. E está aqui é que esse pensamento de repensarmos o direito à cidade, repensarmos a nossa visão de Estado, baseado sim na economia, mas uma economia que preserve a sustentabilidade. Exemplo disso é a Noruega, que é número 1 em IDH, e ela é pesado em energias renováveis. Então, os países que hoje crescem com a economia, eles têm esse pensamento de sustentabilidade. E isso não tem mais volta. Nós vamos ter que evoluir, né? Vamos evoluir, ter que evoluir esse pensamento num determinado momento. Então, quanto antes nós fizermos, quanto antes nós atuarmos de forma em conjunto, eu vejo que o meio ambiente ele deve atuar em conjunto com a economia, com o desenvolvimento econômico, nós vamos chegar ao nosso fim máximo, que é a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. E nesse sentido, eu vejo que, né, o procurador municipal, enquanto executor de uma função essencial à justiça, no controle de legalidade, na sua primordial sentido, uma vez que ele confere segurança jurídica nas decisões. O procurador municipal, quando ele dá o suporte, ele confere segurança jurídica à sociedade e ao particular envolvido, seja uma empresa, seja um construtor, ou seja o próprio né? A segurança jurídica hoje ela é um grande problema também nas decisões judiciais. Como dito antes, nós não sabemos se aplicamos o Código Florestal, se aplicamos a Lei de Parcelamento do Solo,
Então, uma decisão focada na segurança jurídica, visando a sustentabilidade, eu vejo que é a grande... E assim, né? Nessa atuação preventiva, principalmente, eu vejo, na formação dos atos legislativos. Né? Preservar a pessoalidade é a grande atuação do procurador municipal, acho que temos que caminhar nesse sentido. Que bom, assim, que bom te ouvir, Bárbara, porque tu é tão jovem e tu já tem esse entendimento consolidado em ti, né? Pela experiência no Ministério Público, pela atuação em diversas áreas, eu acho que, assim, fica essa mensagem de que a atuação é muito forte, né, do procurador municipal, e cada vez mais se exige essa continuidade, a profundidade nas questões, né? Desde que a gente começou as entrevistas aqui, a gente começou conversando com a doutora Vanesca, com a doutora Flávia, com a doutora Cíntia Fernandes de Curitiba, com a Lucila de Fortaleza. Então, a gente vai criando essa rede, assim, é tão importante ter essa rede de referências, de experiências e essa possibilidade de difundir e compartilhar experiências. Eu agradeço muito a tua participação, fico muito feliz. Quero já te convidar para a próxima rodada. Vamos fazer outras entrevistas mais temáticas e quero agradecer a presença de todos aqui e abrir então para ti fazer as tuas considerações finais e passar a tua mensagem final. Eu acho que é um momento que a participação dos nossos pais e não deixarmos morrer o nosso contato, né? Termos sempre nos congressos brasileiros, que esse ano o Congresso Brasileiro vai ser virtual, o Fórum Regional Sul foi em Blumenau, e, né, deixar viva essa nossa sempre atuação, visando a atuação paritária em conjunto, né, dos procuradores municipais, de forma que nós também alavanquemos a nossa carreira e mostrar qual é o nosso papel. O papel do procurador municipal, porque existe ainda uma visão deturpada que o procurador de município, né, existe uma cultura jurídica, advogado público, procurador municipal, mas todos, né, sendo concursados, a Procuradoria Municipal atuam como defensores do prefeito, ou defensores do governador, ou até agora, né, muitas causas que a gente tem visto da AGU, são defensores do presidente. Não, nós somos advogados da sociedade. Nós exercemos a advocacia pública de Estado. Nós somos servidores públicos que preservam a garantia do controle de legalidade dos atos administrativos. Nós pensamos e preservamos, salvaguardamos a sociedade. O procurador municipal é aquele que cuida da sociedade local onde nós moramos. E é essa mensagem que eu quero deixar, que a atuação do procurador enquanto advocacia pública de Estado e, maiormente, né, nas causas ambientais, para que haja essa atuação mais efetiva. Nós temos que entrar com ações civis públicas, sim, nós temos que pedir, nós temos que requisitar, tá, que o procurador municipal ele participe da formação, da consulta dos atos legislativos e propor políticas públicas. Nós temos que ajudar o executivo, nós temos que propor soluções, nós temos que participar dos conselhos, das comissões. Como dito, eu participei da primeira comissão de informação de multas ambientais, agora dos direitos dos animais. Nós temos que participar, porque é a nossa carreira que tá sendo vista pela sociedade. A sociedade tem que conhecer a nossa carreira. Nós não somos... às vezes eu converso com pessoas que não são da área e eles, né, ficam assim, mas vocês fazem isso? É uma carreira nova. Ela é antiga, mas ela é em termos de conhecimento. Então, o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar aqui, dos participantes que fazem parte da atividade jurídica, é a função essencial à justiça dos procuradores municipais. E que aqui
um grande exemplo, que é a doutora Cristiane Neri, que eu sou que está participando em todos os congressos agora de vida, diretamente as mesas, né, de palestras, que a doutora Cristiane Neri foi citada pelo ministro Fachin recentemente no STF em razão da atividade da advocacia pública. Então, hoje eu vejo que em todas essas ondas que nós vemos de corrupção, da sociedade cobrando resposta do governo, eu vejo que há primordial nesse sentido. E agora é hora de nós fazermos valer essa incumbência que o Estado nos deu, que a sociedade nos cobre, e nós impor isso, fazermos valer esse público que nos foi concedido. Perfeito, Bárbara. Acho que não poderia ser melhor a colocação. E eu quero agradecer a Cris por estar presente aqui também. Ela sempre é uma referência para nós, é sempre um orgulho vê-la falar em todos os eventos, na OAB, nacionalmente. Ela é a nossa grande motivadora, né? E inspiração para tudo que a gente faz. Então, muito obrigada, Cris, por estar aqui. E muito obrigada pelo teu trabalho, por nos representar tão bem e por nos fazer aparecer também, ter vontade de trabalhar mais ainda. Então, muito obrigada, Bárbara, muito obrigada a todos que estão aqui. Foi muito enriquecedor conversar contigo, com as tuas ideias novas, com a tua postura jovem. É lindo de ver assim, essa energia que tu tens e que eu tive o prazer de conhecer em Blumenau, né? Quando a gente fez o encontro. Eu quero agradecer a Associação Nacional, porque ela sempre nos faz ter mais gás, mais força, mais energia pelo encontro, né? E pelos eventos que acontecem, os congressos, os seminários, os fóruns. A Associação Nacional de Procuradores Municipais sempre nos renova as energias, né? Através dos encontros. Obrigada, Bárbara, obrigada a todos. E até a próxima. Boa semana para todo mundo. Bom trabalho. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Tchau, tchau.